E aí, Leonardo, tudo bem? Leonardo, beleza, cara? Eu Prazer. vou, prazer, eu vou dar uma apresentadinha. Meu nome é Bernardo, eu sou artista 2D, eu trabalho atualmente na Atomic Rocket como estagiário. E hoje eu tô aqui com o Leonardo, que é diretor criativo. O cara não é qualquer profissional, já trabalhou com equipes enormes, mais de 50 pessoas aí liderando. É mestre de RPG aí há 20 anos. Algumas coisinhas que eu fui vendo no LinkedIn, palestrante, administrador de empresa, interessante isso, profissional de marketing, designer. Bah, esses caras que chega a faltar fôlego na apresentação, né? Mas se tu puder agora te apresentar melhor do que eu. Algumas vantagens de ser mais velho e ter começado cedo é que acaba ficando um currículo um pouco mais extenso, assim. Eu comecei a minha carreira basicamente na propaganda. Depois eu meio que pivotei para design dentro dessa área ainda de publicidade. E foi essa experiência nos primeiros contatos com o Advergame que me levaram à indústria de jogos. Minha formação é ADM em marketing e justamente esse conhecimento mais administrativo, essa coisa de gestão de projetos, gestão em si, foi o que abriu a minha primeira porta dentro do mercado de jogos, que foi justamente representar mais nessa área de business alguns estúdios indies, assim. Então, rolou até de representar a galera fora do Brasil, até que, paliativamente, eu fui migrando. Sempre gostei muito da parte de game design, foi aí que eu foquei a minha carreira. Cara, depois de alguns jogos aí, principalmente na área de RPG e horror, que são dois pilares que eu gosto bastante, acabei desenvolvendo nesse sentido. E, enfim, foi uma ascensão rápida até, por muitas sinergias da propaganda. A galera mais antiga de jogos, a grande maioria começou na propaganda, justamente por essa ponte do Advergame lá que a gente teve no passado. Uhum, E por essa sinergia as coisas alavancaram rápido. Infelizmente, na minha época não existia faculdade de jogos, não existia nem uhum. faculdade de design, né, quando eu formei, então acabei indo para essa área de ADM e marketing. E depois de alguns jogos lançados, cara, eu tive o prazer de ter lançado o jogo para celular, para todos os principais consoles, PC, jogo tabletop, e agora recentemente jogo VR. Minha última participação agora é como diretor criativo na Aventurion, e a gente lançou um game agora, um upgrade, né, pro jogo do Exorcist Legion VR, que é uma IP de peso. Assim, trabalhar com essas IPs é algo bem bacana, agrega bastante pra gente. E recentemente, né, semana passada, na verdade, lá na Gamescom, a gente anunciou um outro projeto que era um jogo Dark Fantasy, RPG, roguelike. Aí, também aproveitando para fazer o anúncio não só do jogo, mas também como o estúdio, que eu estou começando junto com os meus Uhum. sócios da Two Edges, focado nesses dois pilares que a gente gosta bastante, que é Dark Fantasy, né, essa pitada do horror, vamos dizer assim, Uhum. e também o RPG. E no começo você entrou meio que por outra área nesse universo e depois você pivotou, né? Você chegou até ir pro exterior em outra área e aí migrou já dentro do negócio, né? Era engraçado porque no início dos estúdios indies, e isso um pouco até hoje, assim, a galera é muito preocupada em fazer o jogo em si, né? Uhum, Ainda muitos indies deixam de lado essa parte do negócio em si, né? Do business. uhum, E, cara, isso é tão importante quanto fazer um bom jogo, né? Antigamente ainda tinha descuido na parte de marketing, hoje os estúdios já olham um pouco mais para o marketing, entendem que não adianta fazer um bom jogo se a galera não ficar sabendo do jogo que você está fazendo, e sim. acaba que precisa fazer algum tipo de divulgação, né? Não dá mais para depender só da Steam nos dias de hoje. Só que ainda falta essa área de negócios. Então, pela minha formação, eu empreendi cedo já, e por essa parte de gestão de projeto, eu acabei pegando essa parte na parte de jogos, Uhum, que é uma linha um pouco mais de producer, né? Que é uma
uma das funções do game, que é tipo organizar a casa, organizar a pauta, acompanhar tarefas, acompanhar como é que tá o progresso do jogo. E aí, enfim, a gente convivia numa uma grande comunidade de desenvolvedores, isso em 2012, 13, e enfim, teve um grupo de amigos, né, da Otis Game Studio. Até eu dividia apartamento com um deles na época, e rolou uma Game Jam, rolou premiação, e tudo acontecendo debaixo do telhado, galera muito indie, né, uma galera estudante. Aí, a premiação dessa Game Jam foi representar o jogo, representar o estúdio na Cebit, que era uma feira em Hanover, na época, que era uma feira de tecnologia, não era nem feira de jogo especificamente ainda. E aí, por ter essa familiaridade com business, ter o idioma, que também aí fica uma dica, né, cara? Trabalhar com game, tenha o inglês, é muito importante. Sim. Eu vi que você manja de inglês e espanhol fluentemente. Né? É engraçado que às vezes a gente acha que não vai utilizar essas línguas além do inglês também, mas sempre aparece uma oportunidade aí para colocar em prática. E aí, cara, tava com o passaporte em dia, tava com a documentação em dia, tinha o idioma, conseguia trabalhar essa parte de business e acabou que fui eu quem fui representar o estúdio lá nesse evento da Alemanha. Então isso foi uma primeira oportunidade, assim. Fiquei um tempo fora, alguns anos, e voltando de cabeça para a indústria de jogo depois daí como game designer mesmo, como para jogo de RPG. Como você mesmo mencionou, cara, sempre fui viciado em RPG, jogo RPG desde os meus 13 anos de idade. E o conhecimento de regras de RPG, de sistemas de RPG, foi o que me levou a trabalhar como game designer realmente na indústria. E é um grande conselho que eu dou, assim, para quem pretende ser game designer, livro do mestre, né, de sistema de RPG, são excelentes livros de design. Você aprende a montar um encontro, né, ou seja, calcular níveis de desafio, a montar uma dungeon, que seria um level design, a calcular recompensas equivalentes ao desafio que você está enfrentando, né, esse risk reward que a gente menciona no balanceamento do jogo, né, o próprio balanceamento em si, quando que um grupo está apto a enfrentar determinados desafios, todo o design de narrativa também, que é preciso para manter uma campanha engajada, né, com um continuismo. Sim. Então, tudo isso é ensinado para que você, como hobbyista, faça uma campanha de RPG, só que, na verdade, é um excelente curso de game design que você tem ali num livro que, em teoria, é mais de hobby, mais de entretenimento. E o RPG sempre foi o meu grande pilar, cara, de alavancagem na carreira de design. Nossa, isso é muito legal. Até entra num tópico que eu ia te perguntar em que lugares tu aprendeu, né? A parte mais voltada a games e não em si a publicidade e marketing das empresas, né? Quando tu fez essa migração, tu buscou conhecimento onde? Tipo, em quais livros ou, sei lá, um curso, um professor? Eu não queria voltar para a faculdade, fazer outra formação, embora já tivesse formação em jogos na época. Então, meu principal foi, cara, agora a gente tem muito conteúdo em YouTube, que dá para recomendar bastante. Parte de literatura também, mas eu posso até te passar uma listinha aí com algumas recomendações, tanto de literatura quanto de canais de YouTube para fazer estudo. Como eu comecei fazendo RPG, foi bastante na parte de RPG mesmo, cara, eu sempre tive, né, como eu falei, os materiais de RPG como grandes pilares de design. Cara, conversar com muita gente da indústria, eu sempre tive pessoas próximas de mim que eram mais veteranas que eu, por assim dizer, que tinham um pouco mais de tempo de casa que eu na indústria, como pessoas próximas, como amigos próximos, e hoje, inclusive, a gente trabalha junto, então é um relacionamento que a gente sustenta aí há mais de 10 anos, e que puderam ser meus mentores na hora de eu fazer a minha migração de carreira, né? Então eu botaria esses pilares, assim, literatura, parte audiovisual, YouTube principalmente hoje, e mentores. A grande vantagem dos mentores é que são pessoas que viveram na prática aquilo que você está fazendo hoje, e com os conselhos deles você consegue evitar alguns erros
que eles já te cometeram vão fazer com que você não cometa, ou pelo menos que, né, minimize a quantidade de erros ao longo do caminho. Uhum. E isso facilita muito, tudo acelera, vamos dizer assim, a questão de tempo. Cara, tem muito de estar preparado para oportunidades, assim. Sim. Tem aquela frasezinha clássica de que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, para a galera que eu está começando, recomendo eventos. A gente recentemente teve a Gamescom Latam aqui Uhum. e estava bem legal, cresceu bastante em relação ao que era o Big ano passado, né? Agora com eles tomando o macro do evento, sendo o Big parte da Gamescom Latam. Uhum. Então, networking, muito importante, evento é para isso. Então, é aí que você vai conseguir pontes para possíveis oportunidades, poder divulgar o seu trabalho, mas a melhor ferramenta de marketing para qualquer desenvolvedor é fazer bons jogos. Né? Então, Uhum. mas mais importante isso para quem está começando é ter o primeiro jogo lançado. E ter feito um jogo que pode ser até mesmo um jogo de game jam, assim, é muito importante começar um projeto e terminar ele, por mais curto que ele seja, para você ter esse conhecimento do processo inteiro. Né? Sim. Também depois de fazer parte do estúdio, das diferentes áreas de jogos, enfim. Uhum. É, só em questão de carregar essa conversa por uma linha cronológica, depois Uhum. eu quero voltar nesse tópico da Gamescom, da Two Edges, para te perguntar um pouco sobre o estúdio. Mas agora que tu falou bastante sobre comunicação, sobre mentores, sobre estar preparado para a oportunidade, e também eu tendo visto que tu já deu palestras e li um post que você fez sobre a comunicação, que tu já não tinha complicação com comunicação, né? Mas da palestra meio que mudou essa maneira, é um desafio ainda assim. E também sobre talvez a galera que faz jogos, programadores, tendem a ser mais bichos do mato, talvez. Como é que você acredita que a comunicação precisa ser Uh, tão necessária assim para mudar essa mentalidade assim e ter a oportunidade? comunicação é treinável. Eu não sou um ser humano sociável, eu Uhum. sou introspectivo, minha bateria social acaba bem rápido. Rapaz. Mas eu nunca tive dificuldade de falar em público. Assim. Eu sempre fui um cara que, mano, vou lá e subo na frente de todo mundo e Uhum. falo, Sim. sem problemas. O custo disso é alto para mim, eu me isolo depois por uma semaninha no meu canto, Uhum. mas não é algo que eu gagueje, por exemplo, ou tenha timidez de falar em público. Então acho que isso uh, era algo natural para mim que me Uhum. ajudou nesse sentido. Então, sei lá, mesmo quando eu estava estudando ainda, tinha aqueles eventos no colégio de aula magna. Eu empreendi cedo, montei minha empresa ainda, primeira empresa quando eu estava na faculdade, então tive oportunidades de dar tipo micro palestrinhas aí, as aulas magnas que a gente chama para a galera mais iniciante no curso de administração também. Sim. Nunca foi minha ideia virar palestrante. Uhum. Foram convites que apareceram. Cara, palestra nesse evento de jogo para mim, ou ir até na universidade. Já falei bastante na Fevale, também para alunos do curso de jogos lá. Uhum. E as coisas foram escalando. Eu cheguei a receber até propostas, né, remuneradas para falar, o que foi algo completamente inesperado para mim. Uhum. E a coroação, para mim, o máximo foi ano passado, na Gen Con, que era a maior feira de RPG, né, mundial, vamos dizer assim, Uhum. de poder subir lá e falar um pouco do jogo que estava fazendo no momento, que era o Relics Untold, que era a narrativa era escrita, inclusive, pelo Tracy Hickman, que foi meu ídolo desde pequeno, assim, que era o cara que Tipo, escreveu Ravenloft, Dragonlance, grandes títulos, né, do D&D, de uhum. novo, RPG na minha vida. Sim. E para mim o cara que era um ídolo e que eu passei a trabalhar com ele, né, Foi um colega de no serviço. mesmo projeto, exato. Uhum. E isso foi muito louco, assim. E aí poder subir e fazer esse toque com o pessoal. Lá nesse evento, dividindo o palco com ele para falar de um projeto nosso foi realmente muito único, assim.
Um dos achievements da minha carreira, com certeza. E hoje em dia tu gosta? Eu não procuro, mas também não recuso. Então, tipo assim, se tiver que falar, realmente, bora lá e falo, né? Sim, Eu ainda assim sou o comunicador dentro do nosso time sim. nesse aspecto. Mas por ter também facilidade com o idioma, não só inglês, mas com espanhol, Uhum. italiano também, até na própria Gamescom Latam aqui, no próprio stand, né, do jogo, teve pessoas da América Latina, então México, Guatemala, Argentina, Uhum. Uruguai, Peru, vários países ali, satélite do Brasil. O Uhum. pessoal ia lá e a galera às vezes não era tão fluente no inglês e conseguia conduzir com espanhol com eles e era uma outra experiência. Então você Uhum. se aproxima mais do público E se e destaca consegue muito, né? trocar ideia no idioma, né, cara? Idioma sempre vai ser útil, mesmo que seja um idioma de baixa permeação, tá? Italiano, menos útil, mas em algum momento vai ser útil, entendeu? Uhum. Sim. É, é um diferencial absurdo, assim. Você falou aí sobre tu ter aberto a tua primeira empresa cedo. Acredito que tem a ver com o curso de gestão empresarial. Mas me diz um pouco de o que que te motivou a fazer essa faculdade e marketing também. Na época, eu queria fazer design, Uhum. e era o design como ciência genérica mesmo, né? Não gráfico, produto, como a gente tem as subdivisões hoje. Só que não tinha em Novo Hamburgo e eu acabei trabalhava com propaganda na época e eu acabei indo para administração pensando realmente nessa coisa mais coringa, né? Tipo, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, então eu pensava que a administração pudesse me ajudar nisso, me preparar, assim. É muito engraçado que hoje em dia a galera fala, quem faz ADM normalmente é aquela pessoa que não sabe o que fazer e faz ADM porque é bem coringa mesmo. E eu discordo um pouco disso porque isso vai muito de o quanto você aproveita da sua faculdade. Uhum. As aulas tendem a ser mais genéricas, mas é aquela conversa pós-aula com o professor, aquele papo no bar depois da aula, Uhum. que você realmente pega algum conhecimento adicional que faz bastante diferença. Na época a gente deu sorte, a Fevale tinha um programa, não me recordo o nome, mas era você ir abrindo a sua empresa, ou aprendendo a abrir sua empresa ao longo da faculdade, onde você aplicava nas matérias que você ia cursando algo que fosse útil para a sua empresa. Então, vamos supor que eu queria abrir uma padaria. Uhum. Então, quando eu fazia a disciplina de gestão de projetos, era para gerir uma padaria. Quando eu fazia a parte de contabilidade, direcionava aquele conteúdo daquela disciplina para aquele modelo de empresa que você queria fazer na época. Então, isso deu uma ideia mais prática, eu acho, para montar a empresa. E aí, na época, eu trabalhava com propaganda e estava numa crescente bacana. Eu pedi as contas, peguei a grana da rescisão e montei a minha primeira empresa. Na época, era voltada mesmo para propaganda em si. A empresa que eu trabalhava se tornou meu principal cliente naturalmente as coisas cresceram a partir daí, cara. Tanto questão de finanças mesmo, quanto de reconhecimento. Só que é aquela jornada de que você tem que estar disposto para isso, né? Eu fiz essa transição sabendo já que eu teria uma certa garantia, estava minimizando o risco nesse momento. Uhum. E podia naquela época, né? Hoje é muito comum você manter o seu emprego principal e começar um trabalho, né, part-time, hora vaga, Uhum. e a partir do momento que o seu extra, por assim dizer, começa a dar um retorno maior do que o seu principal, a galera faz a transição. Isso é o que eu recomendaria hoje, né? Uhum. E, enfim, eu sempre fui mais de arriscar. Então, tive essa primeira empresa, segui com ela o que deu, fechei. Enfim, a vida não é só sucessos. Fiquei um tempo, depois voltei a trabalhar para uma outra empresa, depois voltei a abrir de novo a outra empresa
também na área de propaganda, mas daí já mais uma questão de gestão de projetos em si, né? Uhum. Onde eu pegava um projeto de um cliente, juntava o time necessário para concluir aquele projeto e entregava aquele projeto fechadinho para o cliente. Então eu comecei pegando projetos de propaganda, depois começou a migrar para softwares, vamos dizer assim, para telefone, né, aplicativos. Uhum. E aí isso levou a pegar projetos de jogo. E aí foi aí que fui entrando também devagarinho na indústria. Uhum. Você lembra do primeiro Cara, contato profissional com games, assim? primeiro contato profissional com game, eu acho que foi uma questão de arte para UI, para um Temple Runner de zumbi, acho que ali por 2012, 13, cara, vagas lembranças, assim. Uhum. E no caso, era a sua empresa, foi contratada e daí você chamou o pessoal, né? Não foi Não, não, diretamente. isso foi tipo um freela mesmo, assim, uma Ah, coisa sim. bem aleatória, Aham. por algum contato de universidade, assim. Naquela época era muito mais difícil você trabalhar exclusivamente com um jogo, assim, né? Sim. Oportunidades eram muito pequenas e a gente ainda está falando de algumas aspas aí interior do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo acontecendo hoje em dia é que eventualmente as pessoas querem, tão nichadas numa área, tipo, nossa, eu quero fazer isso, tá ligado? E se vem um outro trampo que não é especificamente do que elas querem, elas acabam recusando, ou, não sei, tendo medo de fazer, mas, pô, eventualmente uma coisa pode te levar a outra, né? Se você conseguir fazer um trabalho que tem algum tipo de sinergia com o que você quer fazer, Uhum. você consegue fazer essa transição de uma maneira mais suave. Sim. Então, muita gente que trabalhava com software migrou para jogo. Então, é uma ponte boa para você fazer essa migração. Propaganda também é uma fonte boa, né? Design. Depende muito para qual área do jogo você quer trabalhar também. Então, se é programação, bom, qualquer coisa relacionada à programação vai te ensinar um pouco de lógica, pelo menos. E aí cabe você se adaptar com a linguagem da Game Engine que o projeto está utilizando. Uhum. Se você quer uma área mais de arte, ainda mais abrangente. Né? Então, você pode vir de propaganda, você pode vir mesmo de ilustração, pode vir de design, fica bem abrangente. A gente tem 2D, 3D, tem, motion, cinema, animação. Sim, sim. É interessante, isso faz com certeza uma tangente com o que eu estou passando no momento, que é quero trabalhar com ilustração para jogos grandes, né? Que, querendo ou não, tem a remuneração interessante Uhum. e atualmente pegando coisas menores que, em teoria, na minha mente vão me levar a isso no final, né? Com certeza. Pulando um pouco uma pergunta que eu acho que a gente já matou, eu ia te perguntar o que que tu tinha em mente no começo da trajetória, mas já percebi que tu estava ali no batente e isso leva a uma coisa que eu vi no seu LinkedIn, que é o pessoal falando que tu é um cara muito ativo nas coisas que tu se dedica nas ideias e tal, e recomendações de outras pessoas que trabalharam contigo, muito boas, inclusive. Gostaria de saber de onde que vem essa energia aí, se tu faz fora do expediente, se tu tá sempre pensando no negócio, se tu é mais, tipo, não, nesse horário aqui eu trabalho, nesse aqui eu faço minhas coisas, como é que tu divide isso, mas ao mesmo tempo consegue ser uma pessoa que é, que é aconselhada por ser tão dedicada ao trabalho. Aqui tem um detalhe que não recomendo o que eu faço, Uhum, mas eu vou dizer o que eu faço. Assim. Como eu queria crescer rápido uhum, e eu queria decidir focar em jogo, eu, cara, sempre trabalhei umas 12 horas por dia, às vezes 14, às vezes 16, uhum, incluindo o final de semana. uhum, No início, cara, não tem essa balela de papinho de faça o que seu coração mandar, realmente é trabalho duro. sim, E eu sempre tinha um projeto principal, normalmente que me garantia algum tipo de salário, uhum, baixo, obviamente, no início, e eu fazia um projeto mais autoral, né, ou tinha um projeto part-time que eu tocava depois do expediente, vamos dizer assim. E isso ajudou porque em muitos momentos eu colocava, às vezes, 2 anos em um, colocava
né, um ano e meio, pelo menos, Sim. e conseguia ter constância de lançamento de jogo. Eu acho que quase todo ano tinha algum título saindo, Uhum. porque tinha coisas em desenvolvimento paralelo, né? Então, normalmente um jogo vai aí de 1 ano a 2 para ser desenvolvido. Uhum. Então, eu conseguia ter aquela cadência de que sempre tinha algum jogo em algum evento, sempre tinha algum jogo concorrendo a algum tipo de premiação, Uhum. sempre tinha algum lançamento para trazer visibilidade. Então eu mais ou menos me organizava, tipo, pegava um projeto, via que vai estar terminando, entrava em outro meio part-time, terminava aquele, transformava aquele part em full-time e pegava mais um outro projeto. E eu tenho uma coisa minha, assim, que se eu topo fazer alguma coisa, é all-in, assim, eu não vou fazer algo que eu vou fazer pela metade, senão eu nem pego, assim. Uhum. Então, eu sempre procurei pegar projetos com o qual eu me identificava, de novo, ou RPG, ou uma coisa mais de horror, Dark Fantasy, fazendo um meio termo aí, e aí ficava menos pesado, porque eram jogos que eu consumia, eram referências que eu naturalmente buscava no meu dia a dia. Ainda trabalho, mas é só menos pesado, porque eu ia estar, sei lá, jogando aquelas referências de jogos para trazer para o meu projeto, inevitavelmente, por lazer, Sim. mas acho que aliviava um pouco nisso, sabe? Então, mesmo, claro, usando para jogo aqui, mas na época, sei lá, propaganda, cara, até com coisas bobas da vida pessoal, assim, se eu procuro fazer uma atividade, eu procuro fazer ela com excelência, assim, tipo, Sim. não vou só fazer por fazer, assim. Uhum. Então, se eu digo que vou entregar, cara, vou até o final para fazer o melhor possível, o melhor prazo possível. Timing é muito importante na indústria. Às vezes a galera perde um pouco a coisa de prazo, assim. Uhum. Jogo tem uma máxima, né, que jogo sempre atrasa e jogo não acaba, a gente abandona, mas é isso, assim, timing de mercado tem bastante, se às vezes você demora muito num projeto, quando você lançar ele já está velho dentro do próprio período de desenvolvimento. Eu já trabalhei em projetos longos que na metade deles eles tiveram que fazer um revamp para se readequar, vamos dizer assim, a novos padrões que mudaram enquanto ele estava sendo desenvolvido, porque ele foi um projeto que pouca gente, sem recurso, na qual não tinha, era o que tinha na época, né? E Uhum. aí se lançasse da forma como ele tinha nascido, ele lançaria desatualizado. Aí teve que parar, reatualizar com os novos padrões, e aí lançar isso. Acabou atrasando ainda mais um game que já estava atrasado. Mas, Uhum. de novo, cara, são desafios que, se você não enfrentou, você vai enfrentar em algum momento. Ainda não, mas sim, com certeza. Então, no caso, você acredita que o cara tem que pensar no jogo já pensando no que vai rolar no futuro, assim? Já que tem esse período de pelo menos um ano de produção, assim? Depende muito da sua função na empresa projeto, assim, né? Uhum. Se você for a pessoa responsável por coordenar essa parte de lançamento, por exemplo, você precisa saber janelas boas para o seu gênero, né? Utilizar eventos para promover o seu jogo, saber quais outros jogos concorrentes vão ser lançados naquele Uhum. mesmo período, para que, por exemplo, se você lançar o seu jogo na mesma época de um Elden Ring da vida, o seu jogo vai simplesmente sumir na Steam, porque vai todo o buzz para um jogo AAA muito antecipado. Sim. Então, isso são algumas janelas de mercado que é preciso ficar em mente na hora de lançar projeto, né? Uhum. Ou, por exemplo, você está desenvolvendo um jogo e durante o processo de desenvolvimento anuncia um outro jogo muito parecido com o seu. E aí, se você lançar depois dele, mesmo anunciar depois dele, cria um sentimento de mercado que você copiou aquele jogo. Só que, na verdade, você Sim. estava desenvolvendo há 2 anos, vocês só tiveram duas ideias parecidas, Uhum. mas isso pode prejudicar bastante o lançamento de um projeto, porque você só foi o segundo a lançar num projeto que seria inovador e acaba deixando de ser. Então seria uma boa prática anunciar ele desde o começo? É aconselhável pelo menos ter algum tipo de jogável para anunciar. Uhum. E é sempre bom anunciar o projeto pelo menos um ano antes de lançamento. Isso falando a nível Steam, assim, Sim. para que você tenha um período de coleta de wishlist e aí sim fazer o lançamento, né? Hoje em dia tudo é muito embasado em algoritmos,
Então, a percepção da plataforma, com base no número de wishlist que você tem, é determinante para o quanto a Steam, no caso, divulga o seu projeto organicamente dentro da plataforma, por assim dizer, né? Com recomendações e links em outros jogos, né? Ranqueamento em busca, esse tipo de coisa. Sim. Então, Agora, dando um passinho pra trás, mas é porque eu fiquei curioso. Você disse que no começo no trabalhou muito. Steam, porque Deu uma travada na. ah, mas fácil falar de Steam porque é mais geral, assim, console é um mundo à parte, assim, aí depende muito de cada plataforma. Bom, deu uma travada aqui, eu acabei não escutando um pouquinho do que você falou e você não escutou o que eu falei. Mas, ah, dando De um novo. passinho pra trás aqui, porque fiquei curioso, né? Você falou que no começo você estava trabalhando muitas horas por dia. Quero saber se você conseguiu balancear isso, se continua assim, como é que estamos? Bom, hoje acho que eu tô trabalhando mais ainda, né? Meu Deus. Mas é uma escolha, eu sei que não é uma escolha para todo mundo. Aham. Hoje eu tenho um trabalho, um full-time job, Uhum. e ainda agora com a abertura do estúdio, novo projeto, toco o projeto em paralelo. E isso implica em terminar o expediente, respirar fundo, e voltar para o PC Uhum. e ficar aí pelo menos mais umas 4, 6 horas por dia e os finais de semana. Então, é meio parte do processo, você tem que estar disposto a fazer isso, é cansativo, Uhum. não tem uma. Não existe glamour, assim, a ideia não é glamorizar essa coisa de virar noite, né? Isso tinha bastante na propaganda no tempo passado. Mas realmente é alocação de tempo e recurso. Quanto mais você fizer, menos tempo, a tendência é você colher antes, né? Sim. Então, como todo desenvolvedor indie, assim, principalmente mais em início, Uhum. você precisa de uma grana uh, assim, fixa para você arcar com seus custos mensais. Uhum. E aí você faz um projeto paralelo. E aí você vende ele e espera ter algum tipo de lucro com vendas a ponto de que isso sustente um projeto seguinte, Uhum. que é no qual você pode levar uma vida um pouco mais saudável, vamos dizer assim, e passar com ele como um projeto full time. Então é o que eu espero agora com esse projeto. A gente está fazendo ele completamente self-funded, self-published, porque quando você, mesmo sendo indie, faz um projeto ainda com publisher, você ainda acaba sendo, de alguma forma, dependente da publisher. Você lança o projeto, tem uma fase de recoup, que é onde, né, todo o faturamento inicial do projeto vai para publisher diretamente para recuperar aquele investimento que ela fez por 1 ano e meio no seu jogo. Uhum. E aí depois disso vocês ainda dividem numa fatia pré-acordada por contrato o faturamento depois daquele montante. Então, normalmente o dev leva um tempo ainda até realmente ver lucro no projeto dele. Uhum. Então, no meu caso especificamente, acredito que para muitas pessoas cabe, sei lá, levar uma vida tendo o seu trabalho, tendo alguns pequenos lucros com os projetos, conseguir guardar uma grana para daí você ter um recurso para investir por conta própria e fazer um projeto que daí você consegue colher, vamos dizer assim, 100% do retorno dele. Outras formas talvez um edital, tem alguns programas de aceleração de desenvolvimento, né, de algumas plataformas, mas enfim, você precisa ter algum tipo de dinheiro, não vai ser recuperável, para que você consiga potencializar ganhos de verdade, né, com o projeto. E, de novo, né, nem todo projeto vai te deixar milionário, né? É preciso de alguns projetos aí na fila para chegar lá. Uhum. Inicialmente, fazer portfólio. Então, trabalhar por uma empresa que vai talvez fazer um título mais relevante é Uhum. mais importante para te dar uma visibilidade de mercado, para que daí você consiga andar com as próprias pernas também. Sim. Parece que durante sua carreira você sempre esteve criando esses pivôs. Enquanto trabalhei aqui, eu estava me esforçando ali para depois trocar e largar o anterior. E tu vê o Two Edges como o último, é o teu sonho.
Ou ele também talvez vá ser pivotado no futuro? Só o destino dirá. Só o Ah, sim. futuro tem essas respostas. Mas Aham. deixa eu tentar fazer um pouquinho assim. É muito comum, quando você é desenvolvedor indie, você entra numa empresa que Aham. tem um contrato para desenvolver aquele jogo, lança aquele jogo e o jogo não tem um retorno financeiro espetacular para financiar um projeto por inteiro. E Uhum. você depende de uma publisher de fechar um novo contrato para que ele tivesse continuidade. Então, no meu caso específico, eu entrei no estúdio, desenvolvi um jogo, eu estava para concluir aquele projeto e eu Uhum. recebi uma proposta de outro estúdio. Então foi quase assim, me dá mais 1, 2 meses, eu termino aqui e aí eu vou pro seu estúdio. Aí fazia o mesmo processo, criava Uhum. um jogo com eles, estava chegando no final, aparecia uma outra proposta do estúdio, dizia, Uhum. deixa eu só terminar aqui e pulo lá. Em alguns momentos era, como estava mais no final do projeto, tinha menos trabalho de game design, e aí eu transformava aquele que era full-time em part-time e Uhum. entrava no outro para full-time. Então eu ia sempre fazendo essa transição. Uhum. Não era algo planejado, mas foi algo que apareceu e eu fui topando isso. Isso me permitiu, de novo, né, sempre estar com um projeto. Cara, faz 6, 7 anos, assim, acho que eu estou com um projeto sem nenhum gap, assim, um emendando o outro. Uhum. Só que, por muitas vezes, a gente tinha esse overlap, né? Então, eu acabava trabalhando full-time num e pelo menos parte para iniciar uma pré-produção de um projeto até que ele se tornasse principal. E esse projeto da Two é um projeto que a gente começou uns 4 anos atrás, no começo da pandemia, e a gente não encontrou o time necessário na época para tocar ele da forma como a gente queria. Então ele estava em stand-by, vamos dizer assim. Uhum. E aí aconteceu que ali pelo início do ano, as pessoas que a gente gostaria que se envolvesse no projeto liberaram, a gente começou uma negociação Uhum. e fechamos e aqui estamos hoje. Assim. Então é um projeto que bastante promissor, porque é algo que a gente já tinha planejado há mais tempo, é uma coisa que a gente juntou um time de pessoas experientes para realizar, Uhum. time pequeno. Falando um pouco de arte, aí, quem está fazendo a arte é o Thiago Lema, não sei se você conhece ele, Não, mas eu um vou artista pesquisar. bem conhecido aí no Brasil, Uhum. internacionalmente também. Uhum. Então ele tinha muito a cara desse projeto e ele era uma peça-chave na nossa visão para que a gente fechasse, né, a parte artística dele. Uhum. Então, a partir do momento que ele ficou disponível, foi o momento que a gente decidiu migrar. Assim. Então, parte de design, parte de programação, são pessoas que eu fui, vamos dizer assim, angariando ao longo de projetos que eu trabalhei no passado. Uhum. O programador desse projeto, é um programador que eu trabalhei com ele lá em 2018, e enfim, projeto afim, um cara que mandou bem. Então, procuro sempre, né, essas pessoas que passaram, seja em outra empresa, algum projeto, trazer para projetos futuros quando existe esse vínculo. Assim. E agora é uma coisa bem, vou dizer assim, bem indie mesmo, vamos dizer assim, bem independente, no sentido de não ter publicadora e de ser todo ele self-funding. Né? Então, realmente, daí, se esse projeto virar, ele acaba trazendo um retorno que permite uma longevidade. Né? Só que, claro, tem Uhum. todo um trabalho aí pela frente ainda até o lançamento. Ah, que massa. Ansioso para ver o que vai sair daí. Falando um pouco sobre o seu cargo atual de diretor criativo, né? Eu queria que tu Uhum. explicasse um pouquinho qual que é a tua função. Bom, eu tenho duas vertentes principais. Assim. Um que eu sou responsável pelo game design do projeto em si. Uhum. Né? Normalmente o diretor criativo ele vem ou da área de arte ou da área de design. Uhum. No meu caso, da área de design. Então é uma responsabilidade mais macro, onde eu coloco um pouco mais a mão na massa na parte de game design. Então, fora o game design, que seriam as regras do jogo, a experiência do jogo em si, na parte de direção eu coordeno arte, áudio e história, né, writing, narrativa. Então, vamos dizer assim, os roteiros, eles passam pela aprovação, existe uma direção nessa parte de roteiro. Uhum. Na parte de gravação de áudio, né, seja na seleção de assets, na hora de briefar áudio designer, de fazer acompanhamento de voice over, sei lá, editar,
tom de voz pra um ator que vai gravar uma peça de áudio, de escolher pitch de distorção na voz. Na parte de arte é coletar as referências, montar um mood board para que o artista faça um asset de acordo com o esperado para a experiência. Uhum. Bastante feedback para artista no dia a dia. Tem um pouco de produção também, que é montar a tarefa, descrever aquilo que se espera, por exemplo, daquela tarefa em específico. Então, eu trabalho bastante próximo, né, do producer do projeto. De uma forma geral, é isso, assim. É menos mão na massa e muito mais proporcionar as informações necessárias para que o time, né, desenvolva as tarefas necessárias e aí depois conferir, dar feedback em cima e iterando até que a gente chegue no resultado, uma experiência desejada. Imagino que deva ser muita responsabilidade. Você tira pedras do caminho da equipe, praticamente. É muito isso, é um trabalho de facilitador também, né? E isso é bem o trabalho do producer, né, que a gente chama ele de um facilitador, remove bloqueios, assim. E a parte de direção criativa é justamente garantir que a experiência está de acordo com aquilo que se espera, né? Nesse caso da Venturion, né, e do Exorcist Legion VR, a gente tem uma publisher, né, na qual eu e a produção, a gente tem algumas reuniões periódicas com o pessoal da publisher que nos transmite também o que eles estão esperando, né, do projeto. Uhum. Cabe a gente traduzir essa expectativa deles para o projeto e para o time. Sim. Mano, eu não vi o tempo passar, mas eu não quero te tirar muito tempo do seu dia aí. Não, tô tranquilo, cara. Eu reservei pelo menos uma horinha pra gente falar aí. Tá, tranquilo. Eu me lembrei do tempo por causa do aviso do time. Sim. Tá. Eu separei algumas perguntinhas de finalização. Acho que eu vou começar a entrar com elas. Agora que tu chegou alto na carreira, assim, quais são as tuas expectativas pra frente? Ou tu acha que vai finalmente tô com o cavalo na sombra, agora aproveitar, assim? Acho que não existe cavalo na sombra. Eu nunca tive a expectativa de me aposentar. E acho que a parte legal do desenvolvimento de jogo é que eu tenho vários ídolos de 60 anos que estão até hoje na indústria. Sim. Fazendo jogos, e é assim que eu me vejo para frente. Uhum. Eu acho que o ponto alto do momento é você ter construído uma carreira, vamos dizer assim, em empresas a ponto de você poder pivotar para a própria empresa, né? Sim. E enfim, ter construído tanto um portfólio que te traga algum tipo de reconhecimento no sentido de você fazer um pitch para um projeto de uma publisher, eles vão entender que você, o time, tem capacidade de fazer um projeto do início ao fim, entregar ele e ser um projeto que vai estar redondinho para venda, né? Que não dá para esquecer que o projeto é um produto e ele precisa ser lucrativo acima de tudo. Então eu acho que é isso, assim, é você ter respaldo, né, de projetos, mercadológico, alguma reserva financeira para conseguir construir a carreira né, do seu próprio estúdio. Claro que isso é o meu caminho, né? Para alguns o caminho vai ser um cara de AAA e aí acaba, enfim, ficando no guarda-chuva de uma empresa maior e fazendo esses grandes títulos, né? Eu me vejo mais como o indie que faz aqueles títulos enfim, que eu gosto de jogar e que eu me identifico e que acho que muita gente também vai gostar de ter essa experiência. Sim. Nossa, isso é bastante interessante porque normalmente as pessoas têm aqui a coisa que é pro mercado, né? Que é, eu vou produzir isso daqui de acordo com os gostos do mercado, etc. E o meu projeto pessoal é o que eu realmente gosto, né? E tu conseguiu conciliar o profissional e o gosto pessoal nesse objetivo único, assim. Por isso que talvez não tenha o objetivo de se aposentar e sair. Não me entenda mal, eu não faço projetos única e exclusivamente porque eu gosto deles ou porque eu gostaria de jogar eles. Eu procuro juntar algo que eu gosto com uma oportunidade de mercado que eu vejo, né, que é um jogo que esteja em tendência, por exemplo, e com
com um produto, né? Se possível, vincular ele a uma IP nova, pensando um pouco em escala, isso é sempre importante, né? Sim. Ah, então, Nunca, mas tu não nunca pensar só tem. pontual, assim. Sim, mas tu não tem vontade então de largar a mão dessas coisas, tipo, pensar em marketing, IP, etc. E pensar só no que tu quer jogar numa aposentadoria ou algo assim. Acho difícil, acho difícil. Eu acho que se eu ficasse muito tempo sem trabalhar, eu ia ficar procurando outra coisa para fazer. Uhum, Eu gosto muito de ser versátil, uhum, de ter multifunções, assim. E era uma coisa que, até antes de trabalhar com o jogo, eu ficava, às vezes, pulando de diferentes trabalhos. E uma coisa que eu identifiquei no jogo é que você consegue aplicar essa versatilidade, né, essa multifuncionalidade, num, numa única profissão só, porque o jogo ele tem espaço para isso. Né? sim. Ele tem espaço para você ser muito especialista, mas ele também tem espaço para ser generalista. Uhum, E entre o especialista e o generalista, eu prefiro o generalista. Né? sim. Até para, por exemplo, você ter um cargo mais de coordenação, de direção, é importante que você saiba um pouquinho de cada área. Uhum, Mesmo eu não coordenando programação, por exemplo, eu já programei web, já programei software em linguagens, né, mortas e arcaicas, tipo Delphi, C, Pascal, dos anos 90, e entender um pouquinho de lógica de programação a ponto de que você saiba mensurar tempo que leva uma tarefa, entender um pouco de complexidade e como as diferentes áreas do projeto se comunicam. Saber dependências, então, pô, isso aqui precisa terminar antes para que daí possa entrar uma arte, para que daí entre uma animação, para que daí entre um VFX, para que daí entre um tech art, né? Tudo isso precisa estar documentado no design antes, aí um producer para fazer com que as coisas andem. Então isso te ajuda a entender o todo, e aí uhum, só assim você consegue gerenciar um time, né? Porque você vai ser o elo entre essa galera toda. sim. Uhum. Eu queria saber de algum projetinho pessoal que tu tenha orgulho, que tu possa falar um pouquinho dele. Eu gosto bastante do Reverie Night Statics, que foi um primeiro projeto que foi para console, e ele saiu mídia física também. E ele foi meio que game changer na minha carreira, porque foi o projeto que meio que me promoveu. Assim. Uhum, Tinha uma IP do Tormenta, né, que era um RPG brasileiro sim. certa relevância. Foi até um projeto meio de internacionalização da marca. E era um game que eu consumia, foi o primeiro game que me levou para RPG, lá quando eu tinha 13 anos. E aí, de novo, né, o Leonardo menino, adolescente, que ia nos eventos de RPG pedir autógrafo para os escritores do Tormenta, depois estava trabalhando com os caras num jogo da marca. Assim. Então, foi um jogo que saiu para PC, para todos os consoles principais, Uhum, primeiro jogo com publisher, o jogo que saiu mídia física. Então ele meio que preencheu para mim uma série de checkboxes assim que abrem portas relevantes na indústria. Então ele foi um projeto assim que tem um passo especial aí na minha carreira. uhum. Recentemente, daí a gente teve o Telefórum, que conseguiu aí um alcance bem grande na mídia internacional também, centenas de milhares de pessoas buscando o jogo na Steam, Uhum. Ah, milhões de visualizações no que massa. YouTube, e acho que tudo isso convergiu para que daí realmente chegasse agora no Sigils of Night, que aí realmente é aquela menina dos olhos que era, eu estava esperando juntar esse Dream Team para daí colocar esse projeto em execução. E aí que é onde eu estou depositando aí agora as minhas expectativas para que realmente seja um game changer de carreira. Assim, seria tipo para realmente daí solidificar como carreira como indústria, como estúdio independente. Né? Pô, que massa. Eu tô empolgado pra saber um pouco sobre esse jogo que você falou que talvez não dê pra falar por causa de NDA, não sei, e essas coisas. Eu quero acompanhar mais o seu trabalho. Eu já dei uma pesquisada para essa entrevista, mas, pô, tô empolgado e também tô super a fim de ver o que o seu estúdio vai criar daqui pra frente. Fica ligado, cara, acompanha a gente aí. O jogo foi recém-anunciado, então, Uhum, como eu te comentei, tem muita coisa ainda
que a gente está aguardando para a hora certa de poder divulgar, mas assim que isso estiver disponível, pode deixar que eu te mando a mensagem e compartilho contigo. Por favor. Quero convidar os nossos ouvintes a ver o perfil do Leonardo. É muito interessante, o cara trabalha com muita coisa legal e ainda vai mostrar muita coisa pra gente aí, espero. E te agradecer, Leonardo, por ter conseguido esse tempinho aí pra falar comigo, mesmo trabalhando tanto assim, se dedicando tanto. Pô, muito obrigado de coração. Você tem alguma consideração final a fazer? Cara, eu também agradecer por esse espaço. Eu acho legal a galera mais veterana poder contribuir com a galera que está estudando, que está começando no projeto. De novo, se a gente puder compartilhar um pouquinho da nossa experiência para evitar que vocês caiam em algumas armadilhas do início da carreira, que vocês não cometam alguns erros e que vocês consigam pegar alguns atalhos que façam com que vocês cresçam mais rápido, acho que todo mundo ganha. Se a indústria inteira cresce, todo mundo ganha com isso de maneira geral, né? Quem está começando e quem já está há um tempo no mercado. Então, cara, te parabenizar também por essa iniciativa e que a nossa voz aí chegue ao maior número de ouvidos possível. Muito obrigado, Leonardo. Espero um dia trabalhar contigo e teu estúdio. A hora que eu chegar aí no sul, eu te aviso e quer saber, a gente marca alguma coisa pessoalmente. Acho que não vai demorar muito não, hein? Aqui eu vou parar de gravar, tá? Muito obrigado, pessoal. Under neon signs where truth and danger lie. Dreaming big in a sleepless town. The heights he's reached, the depths he's found. Echoes of laughter in his mind. But shadows chase, he's running out of time.